Então, agradecer a doutora Daniela, né? Vai ser ótimo, viu, Dani? Pode ficar tranquila aí. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje no departamento, viu, de ginecologia e obstetrícia da UFMG. A professora Daniela Fóscolo, ela é cirurgiã geral e do trauma, né? Ela vai falar para a gente de trauma na gestante. Ela também é plantonista e horizontal da cirurgia geral do Hospital das Clínicas da UFMG, é cirurgiã do trauma no Hospital João 23 e é gerente médica da urgência e emergência do Complexo Hospitalar de Urgência da FEMIG, além de ser docente também no curso de medicina da Unifenas. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, eu acho que essa aula vai ser ótima, que você e a Jaque preparado para a gente. A Jaqueline Braga é professora associada, é adjunta do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. Ela é membro da Comissão de Residência Médica e Ginecologia e Obstetrícia do HC e é supervisora acadêmica dos estagiários da maternidade do HRTN, tá? A Jaque vai representar o departamento aqui hoje. Muito obrigada, viu, Dani? Fique à vontade. Gente, brigadão. Desculpa essa confusão aí. Foi tenso agora esse início, mas acho que faz parte das reuniões online, né? Uhum. Já que minha irmã gêmea, só ela para me tirar de uma sexta-feira de manhã para vir aqui falar um pouquinho de trauma na gestante para um bando de ginecologista e obstetra. Mas vamos tentar. Eu acho até interessante a gente pensar, falar um pouquinho, exatamente uma visão um pouquinho diferente do que às vezes a gente está habituado, sai da nossa casinha ali, da nossa rotina, né? Já que se você quiser passar o primeiro. Então, essa cena é uma cena que todas as vezes que a gente se depara com ela, é uma comoção, né? Assim, é uma situação que gera ansiedade para quem está atendendo, é uma situação que gera ansiedade para a vítima, para os acompanhantes, e é uma comoção social de maneira geral. Não tem uma vez que a gente não atende uma gestante num hospital de trauma que não seja uma situação dramática. Por menor que seja o trauma dessa paciente, ou por menor que seja a gravidade dessa paciente. Passa um pouquinho para mim, já. Coloquei esse slide aí, porque todas as vezes que a gente vai ler sobre trauma na gestante, ele começa com as mesmas frases. Trauma na gestante é multifatorial, ele vem aumentando nos últimos 25 anos, e ele tem que ser abordado de maneira mais ampla e de uma maneira um pouco mais, na verdade, ampla e específica, porque eu tenho que pensar além do trauma e pensar especificamente na gestante, né? E tem um termo que eles sempre colocam nos artigos, nas apresentações, que eu tenho muita resistência. Passa a próxima, Gia. Primeiro, a gente tem que saber que é uma das principais causas de morte não obstétrica da gestante. Vocês sabem muito mais do que eu, tem inúmeras alterações fisiológicas que vão impactar diretamente em como eu vou atender essa gestante no trauma. E, essa frase que me incomoda demais, a prioridade durante o atendimento. Na verdade, eu coloquei a prioridade durante o atendimento, mas o que a gente lê geralmente é priorizar a mãe durante o atendimento. Só que, mesmo fora do trauma, se a gente pensar na urgência, eu trabalho muito com urgência também, a gente pensar que a gente prioriza a mãe em detrimento ao bebezinho, ao feto, à criança, todas as vezes que eu falar isso, pode ter certeza que é aquele serzinho que mora dentro da barriga da mãe, tá? Eu acho complicado, porque o que eu gosto de pensar, quando a gente fala priorizar o atendimento, é saber o que eu vou fazer da melhor maneira possível para eu minimizar os danos ao feto ou à criança. Então, vou atender a mãe da melhor maneira possível, chegando ao meu ótimo, chegando ao próximo do ótimo, o tanto que eu conseguir, de forma que eu consiga preservar a vida desse feto, né? Então, esse termo que a gente lê, às vezes a gente lê no ATLS, em alguns artigos, priorizar a mãe realmente me incomoda, até fora do trauma, né? Se eu estou atendendo uma urgência, se eu estou atendendo uma paciente, por exemplo, que é gestante, mas tem um abdômen agudo, mesmo que eu não trate essa pessoa, eu não seja capaz de tratar completamente essa gestante, eu me vejo na obrigação de tratar essa gestante da melhor maneira possível, pensando que eu estou tratando de duas pessoas simultaneamente, né? Então, no trauma, esse é o nosso foco contínuo quando a gente vai atender uma gestante.
Pode passar a próxima, Jaque. Coloquei alguns dados que eu acho que são interessantes para a gente pensar, inclusive, nessa condução. Primeiro que trauma vai acontecer, o evento trauma, independente de qual etiologia, ela vai acontecer em mais ou menos 8% das gestações, né? Associado a esses traumas que vão acontecer, que a estatística mostra que acontece, as alterações físicas da gestante, elas impactam diretamente na resposta que essa gestante vai ter às situações que a gente vai vivenciar. A gente colocou esses dados da literatura, principalmente americana dos últimos anos, fala de violência doméstica que gira em torno de 4 a 8% das gestações, e que dessa porcentagem de gestantes que são agredidas ou que sofrem violência doméstica, 5% vão evoluir com uma gestação com perda fetal. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar é o seguinte: o choque materno. Né? Se eu tenho uma mãe em choque, eu tenho um feto em sofrimento. Então, o choque materno está associado a 80% da mortalidade fetal. Em termos de porcentagens de tipos de acidente, acidentes contusos, perfurantes, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas os acidentes automobilísticos, eles são responsáveis por mais ou menos 50% das lesões, 50% a 60% das lesões traumáticas durante a gestação. E, dentre esses acidentes automobilísticos, 82% evoluem com morte fetal. Pensar na fratura pélvica, que é a lesão mais comum que evolui também com morte fetal. E as principais causas de morte fetal são a lesão fetal, o impacto fetal direto, né, o descolamento placentário e o choque hemorrágico, que eu já tinha até mencionado. Em relação ao descolamento da placenta, 1 a 6% dos traumas menores podem evoluir com o descolamento de placenta. Às vezes, um descolamento não tão grave, que demanda menos intervenções ou que evoluem de maneira melhor. Ou, nos traumas maiores, 50% vão evoluir com disfunção placentária, com descolamento placentário. Ruptura uterina é bem rara, é menos de 1%. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a mortalidade materna, lesões penetrantes, lesões contusas. Um dado que eu queria colocar, apesar de dele não estar citado na literatura, é a alteração que a gente viu em relação ao trauma na gestante durante a pandemia. Né? Esses dados colhi dados lá do João 23, né? Não vou saber falar exatamente esses dados, mas o que a gente percebeu é o seguinte: o número de violência materna aumentou. Aliás, de violência doméstica, de maneira geral, aumentou grandemente, e o trauma na gestante, secundário à violência materna, que era realmente uma situação bem rara, a gente contabilizava mais ou menos 5 a 10 casos ano, a gente teve um aumento, quase duplicou esses casos de violência materna, pelo menos na nossa experiência do João 23. Agressões interpessoais, traumas perfurantes, PAF, facada, também teve um aumento significativo, mas o que mais me assustou foi as tentativas de autoextermínio. Então, o que a gente atendeu de gestante que pulou de altura, que ingeriu substâncias tóxicas, que se autoagrediu com facada, com tiro, foi uma situação que acho que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. Eu acho que a maioria das pessoas que trabalham lá com trauma nunca tinha vivenciado essa situação. Então, esse trauma na gestante, ele acabou se tornando um termo um pouco mais recorrente nesses nossos últimos 2 anos de pandemia, tá? Pode passar um pouquinho já. Obviamente, gente, que eu não tenho a mínima pretensão de falar de alterações anatômicas e fisiológicas na gestação. Mas por que eu acho que é importante eu mencionar algumas coisas aqui? Porque elas direcionam a forma que eu vou atender essa gestante. Então, se eu penso, por exemplo, que uma gestante, no final da gestação, lá no 3º trimestre de gestação, ela tem todas as vísceras comprimidas no quadrante superior, a bexiga englobada pelo oco pélvico, né? Se eu pensar, por exemplo, um trauma contuso, quais são os órgãos que vão ser lesados? Efetivamente, vai ser o útero e o bebê que está dentro do útero. Se eu penso numa facada ou num tiro no quadrante superior do abdômen, que muitas vezes eu ia ter uma lesão de menor gravidade por causa de como as alças intestinais elas ficam aglomeradas, eu tenho lesões de maior complexidade que vão impactar na forma que eu tenho que tratar essa doente. Tá?
Então, essas diferenças, elas têm que estar em mente na pessoa que está atendendo o trauma, inclusive pensar em qual trimestre da gestação para estimar ou para pensar qual a lesão que eu posso encontrar nessa gestante. Pode passar, por favor. Volume e composição de sangue, né? Aumento do volume placentário, aumento dos volumes das hemácias, uma leucocitose, alterações dos fatores de coagulação. Por que isso me impacta? Se eu penso que uma gestante que tem um aumento do volume plasmático, uma diminuição do volume das plaquetas, às vezes essa gestante perde 1 litro, 1,5 litro de sangue antes de começar a ter repercussão hemodinâmica, antes que eu perceba a repercussão hemodinâmica dessa paciente. O que não quer dizer que o feto já não tenha tido o impacto dessa perda volêmica dessa paciente relacionada à perda sanguínea, relacionada à hemorragia. Em relação aos fatores de coagulação, a tríade mortal do trauma, hipotermia, hipoxemia, né, e acidose, elas ficam extremamente agravadas se eu tenho uma gestante que tem alteração nos fatores de coagulação. Então, traumas graves faz parte do meu conhecimento pensar na coagulação dessa gestante mais precocemente, antes de eu, inclusive, pensar se eu preciso de usar um tromboelastograma, pensar em hemotransfusão. É extremamente importante para nós pensarmos esses dados ali. Pode passar, já, vou continuar. Outros dados que impactam também na minha reposição volêmica, na minha abordagem, são as alterações da hemodinâmica. Aumento do débito cardíaco, aumento da frequência cardíaca, a paciente é mais hipotensa. Então, isso são sinais de alarme para o cirurgião do trauma, para o emergencista. Olha, eu tenho uma paciente que chegou aqui para mim taquicárdica, hipotensa. O que é isso para qualquer cirurgião do trauma? Choque. Mas na gestante, muitas vezes, não. Ela vai chegar com uma frequência de 100 ali para mim e uma hipotensão e ela está ok. Então, saber essas principalmente para o residente que está aprendendo, para essa primeira abordagem do paciente, para essa primeira abordagem, esse primeiro contato do residente é muito importante, tá? Pode passar. O sistema respiratório. Aumento do volume minuto, aumento do volume corrente, diminuição do volume corrente, aumento da frequência respiratória, uma hipocapnia fisiológica. Todas as vezes que eu abordo o ABCDE do trauma, eu começo lá na letra A, eu começo na abordagem da via aérea e na respiração dessa paciente. Então, se eu tenho uma paciente que tem uma hipocapnia, ela está lá com um PCO2 de 30, ok, é o fisiológico dela. Mas se eu faço uma gasometria dessa paciente, ela está com PCO2, por exemplo, de 35, 45, é uma paciente que pode estar entrando em insuficiência respiratória, mesmo estando com níveis laboratoriais de PCO2 adequados, né? E lembrar da restrição da gestação. Eu tenho uma gestante, a restrição diafragmática, o controle diafragmático dessa respiração, ele fica prejudicado. Então, pensar em ofertar um oxigênio suplementar para essa gestante no momento inicial, pensar numa intubação mais precoce, eu ser um pouco mais permissiva nessa via aérea da paciente, ela também muda o prognóstico tanto da gestante quanto do feto. Porque a gente tem que lembrar também que uma gestante que faz hipoxemia, o feto com certeza já está numa situação muito mais dramática, tá? Pode passar. Sistema gastrointestinal, né? Tempo de esvaziamento gástrico prolongado, a mobilização das alças, que eu já tinha até citado inicialmente. Por que isso me impacta no meu atendimento, principalmente no meu atendimento inicial? Se eu tenho uma gestante com esvaziamento gástrico demorado, o estômago dela está cheio, na hora que eu estou lidando com a minha letra A e estou avaliando a perviedade da via aérea dela, se ela começa a ficar mais nauseada, se ela vomita, mesmo que não seja o volume grande, a chance dessa paciente evoluir para uma broncoaspiração é muito maior. Então, de novo, essa situação me predispõe a ser mais permissiva e talvez até um pouco mais invasiva precocemente. Então, talvez intubar essa paciente precocemente, profilaticamente, antes que ela tenha alguma complicação do ponto de vista respiratório. Do sistema nervoso. Uma paciente uma paciente gestante que chega convulsionando para mim,
primeiro pensamento que o cirurgião do trauma, o emergencista, ou quem está na porta de um hospital de trauma, vai pensar assim, é um TCE. Mas e se essa paciente estiver com uma eclâmpsia? Se essa paciente estiver evoluindo com uma hipertensão e está convulsionando por causa de alterações que são secundárias à gestação? Então, distinguir essas duas situações, ela também é importante para nós nesse momento, principalmente dessa avaliação inicial. Tá? Por favor, já. Sistema musculoesquelético. Isso aqui é um raio-x que é um raio-x de uma gestante ali, talvez 1 centímetro, 1,5 centímetros de afastamento da síntese pública. Eu, que não lido com gestante todo dia, bato um raio-x numa gestante e vejo isso aqui, eu já fico assustada, eu já fico apreensiva, talvez seja um nome melhor, né? A gente considera um trauma de pelve maior quando eu tenho um afastamento de 2 a 2,5 centímetros. Então, se a gestante já tem 1 centímetro de diastase da síntese pública ali, eu tenho, de novo, que ficar atenta a essa intensidade desse trauma pélvico. Realmente esse trauma pélvico foi um trauma de grande magnitude? Ou o que está acontecendo são mudanças fisiológicas que eu estou abordando, que eu estou visualizando nessa paciente? E 2 dados importantes também que eu tenho que levar, principalmente pensando em traumas musculoesqueléticos, é o aumento da maleabilidade da articulação sacroiliaca, que modifica também essa movimentação da pelve, e o sistema venoso da pelve, que fica muito encurtado. Então, se eu tenho um trauma pélvico, essa paciente vai sangrar. Se um trauma pélvico já sangra muito num paciente que não é gestante, num homem, em qualquer pessoa, eu tenho uma perda volêmica num trauma pélvico complexo que gira em torno de 2 a 2,5 litros, eu posso considerar que essa gestante com um trauma pélvico equivalente vai ter uma perda volêmica muito maior. Talvez 15 a 20% maior, estimando por baixo. Então, também é um dado que a gente tem que manter bastante atenção. Vou passar já. A distribuição dos traumas, né? Esses gráficos que eu coloquei, essa tabela, são os gráficos que eu tirei da TLS da 10ª edição, que é agora do final de 2019, final de 2020. Pensar o seguinte, traumas contusos e traumas penetrantes. 90% desses traumas são contusos. O que a gente considera trauma contuso? Queda, acidentes automobilísticos, acidentes de moto, queda de altura, tá? E agressões interpessoais. Traumas penetrantes, tiro, facada, principalmente tiro, facada ou abuso sexual, né? Que também entra na porcentagem dos traumas penetrantes. Pode passar para mim, por favor. Acho que você passou. Só esqueci até de mencionar o que aconteceu também na pandemia. O aumento de gestantes graves, de gestantes queimadas graves, né? Principalmente gestantes de baixa renda. Na época do frio, muita gente tentou se aquecer ali com o que tinha, álcool gel, usar álcool dentro de casa, muitas gestantes queimadas. Essa semana mesmo a gente recebeu uma gestante com queimadura de 3º grau no tórax e no abdômen, porque estava com um vidro de álcool de spray na porta de casa e foi acender um fogo, uma coisa assim, pegou fogo no abdômen e no tórax da gestante, 25 semanas. Então, prognóstico muito ruim para essa gestante, né? Vou voltar aqui a continuar sobre os tipos de trauma. Trauma contuso e trauma penetrante. Lembrar que, independente do tipo de trauma que eu estou lidando, seja trauma contuso ou trauma penetrante, existem alterações que eu tenho que ficar atenta e que acontecem durante a gestação, que eu não lido no trauma numa pessoa que não está gestante. Então, o descolamento da placenta, que eu já tinha... Nossa, placenta foi tenso de falar, né, gente? Descolamento da placenta, a embolia por líquido amniótico, que é uma situação extremamente rara, mas que ocasionalmente a gente lida, a rotura uterina, o trabalho de parto prematuro. Nunca poderia ser obstetra, eu não consigo pronunciar essa sequência de palavras de maneira organizada. Essa situação, a prematuridade, o risco de prematuridade, ela vai acontecer mesmo em traumas de menor
de menor gravidade. Então, às vezes, uma queda da própria altura, a pessoa cai, tropeçou e caiu, muitas vezes ela começa com contrações prematuras e a gente tem uma avaliação, muitas vezes modifica a forma que ela vai ser, a conduta obstétrica dessa paciente por causa de um evento que a gente considera um evento simples, né? E o rompimento da bolsa miniótica. Pode passar para mim, já. Trauma contuso. Principal tipo de trauma e o que desespera todo mundo. Colisão de veículo motorizado. Por que isso é a situação que a gente atende com mais frequência, né? A tatuagem traumática. Vocês estão vendo nessa imagem mais baixinha ali da direita, uma tatuagem traumática próximo da cicatriz umbilical. Então, saber que existe essa tatuagem traumática é, com certeza, buscar situações que demandam muita atenção. Primeiro, porque uma tatuagem de cinto de segurança desse porte, independente se a pessoa é gestante ou não, eu corro risco de lesões de meso, lesões de alça, que são as lesões de aceleração e desaceleração. Na gestante, além disso, tem um impacto direto com o útero, o cisalhamento do útero, o descolamento desse útero e o impacto no feto, que apesar de ser amortecido pelo líquido amniótico e pelas paredes abdominais e paredes uterinas, principalmente nas fases iniciais da gestação, mas uma gestante do terceiro trimestre, a parede do útero está fininha, a parede abdominal está distendida, eu não tenho aquela proteção muscular mais. Então, esse feto ele acaba recebendo a maior parte dessa energia cinética compensada e direcionada pelo cinto de segurança. As quedas eu já tinha até mencionado, e a agressão direta que eu também já tinha falado. Pode passar, eu coloquei essa próxima. Pode passar a próxima. Essa imagem que eu coloquei é simplesmente para a gente lembrar o efeito do cinto de segurança e do volante na gestante, né? Esse efeito do feto é a compressão súbita que eu acabei de mencionar, o contragolpe, que é o ato dela ir para frente e ter a aceleração e a desaceleração, e o cisalhamento, principalmente em acidentes onde eu tenho uma energia cinética de várias fontes, então eu tenho um movimento complexo de distribuição dessa energia. Por exemplo, capotamentos, abarramentos de mais de uma posição, por exemplo, quando eu tenho impacto de veículo anterior, posterior e na lateral. E lembrar que a gestante, ela precisa posicionar esse cinto de segurança em cima das espinhas ilíacas. Então, ela tem que colocar embaixo, literalmente embaixo da barriga, né? Principalmente quando a barriga já está grande. Um cinto de segurança mal posicionado impacta diretamente no prognóstico dessa gestante. Eu já recebi paciente lá que tirava a parte de... para o cinto de segurança não ficar em cima da barriga, ela tira aquilo ali e fica como se fosse um cinto de 2 pontos. Isso ali, um dos poucos casos de ruptura uterina que eu atendi, que eu atendi pessoalmente, foi porque a gestante tinha tirado o cinto de segurança, o terceiro ponto de cima do tórax. Tá? Pode passar, já. E aqui, isso aqui é uma imagem que a gente tira, tem nos manuais da Secretaria de Saúde, tem nos manuais do Detran, o posicionamento tanto do cinto de segurança, quanto o posicionamento do volante e o próprio posicionamento do banco da gestante, né? Claro, gente, que eu recebo o trauma acontecido, né? Vocês que atendem a gestante antes, eu acho que talvez... assim, se eu pudesse falar alguma coisa e dar talvez até um conselho, pensar em falar sobre isso com a gestante. Olha, o cinto de segurança é assim, posiciona o seu volante, porque a gente vê, assim, antigamente a gestante chegava num ponto, eu não dirijo mais, agora não, a gente dirige até, né, a gente trabalha, a gente opera, até o menino está quase saindo da barriga da gente. Então, talvez seja um ponto a ser abordado durante as consultas de pré-natal, se fosse possível, claro. Pode passar, já. Trauma penetrante é uma situação sempre dramática, né? Porque se eu lido com traumas penetrantes, principalmente nos quadrantes superiores, é aquilo que eu falei, a complexidade do trauma na gestante é muito maior. Se eu tenho uma lesão que transfixaria, por exemplo, o colo transverso, numa gestante eu tenho uma lesão que vai transfixar o colo transverso, o estômago, delgado, outras porções. Agora, o trauma penetrante
nos quadrantes inferiores, na região uterina, geralmente, para a mãe, ele tem um prognóstico bom, né? Porque a parede abdominal, a parede uterina, ela acaba protegendo a mãe, os órgãos vitais da mãe. Então, eu raramente tenho uma lesão vascular numa gestante, uma lesão vascular que eu falo, uma lesão de cavo, uma lesão de aorta. Porém, um trauma penetrante para um feto, é isso que acontece. Isso é um relato de caso de um tiro, uma bala perdida que aconteceu na região metropolitana de Belo Horizonte, mais para a periferia. Atravessou o útero e atravessa o feto, né? Então, o feto, nesse momento, o prognóstico dele o prognóstico é muito ruim e o índice de mortalidade das lesões penetrantes, principalmente por arma de fogo, para o feto, beira 80 a 85%. Pode passar. Avaliação primária e reanimação. Avaliação primária e reanimação para o paciente politraumatizado é o ABCDE. Não muda, independente se ela é gestante ou não. Mas o que eu tenho que considerar? Aquelas alterações fisiológicas que eu falei para vocês. Então, letra A, via aérea. Sim, vou avaliar a gestante como qualquer uma não grávida? Vou. Mas o que eu tenho que lembrar? Preciso ofertar oxigênio suplementar para essa gestante mais precocemente? Preciso abordar a via aérea dessa gestante mais precocemente? Ou posso ser mais agressivo na via aérea dessa gestante mais precocemente? Letra B, também vou avaliar como uma não grávida. Mas o que eu tenho que lembrar? As mesmas coisas. Ofertar oxigênio, lembrar da restrição respiratória. Se essa gestante tiver um pneumotórax que eu preciso descomprimir na urgência, lembrar que os arcos costais dessa gestante, elas estão superiores. Então, o que eu faço no trauma é fazer a descompressão, a toracocentese de descompressão ou a toracocentese em selo d'água no quinto, sexto espaço intercostal, na linha axilar, entre a axilar anterior e a linha axilar média. Mas na gestante eu não posso fazer isso, principalmente no final da gestação. Então, eu tenho que fazer essa drenagem, às vezes, 1 ou 2 espaços intercostais acima do habitual. A avaliação é igual? Sim. A medida que eu vou tomar é diferente. Letra C, que é a circulação. Primeira coisa, avaliar essa gestante, lembrar de deslocar o útero para o lado esquerdo. Senão, eu vou ter repercussão hemodinâmica própria da gestação. Eu tenho uma compressão da via cava. Isso pode falsear o estado hemodinâmico dessa paciente. E por causa das alterações dos hemocomponentes e da hemodinâmica, muitas vezes essa reposição volêmica dessa gestante ela tem que ser muito mais vigorosa e muito mais precoce do que eu faria habitualmente numa pessoa que não é gestante, né? Letra D, que é a avaliação neurológica, é aquilo que eu também tinha mencionado, excluir uma possibilidade de eclâmpsia. Letra E, a exposição, eu vou fazer uma exposição completa, diminuir o risco de hipotermia, habitualmente eu vou fazer uma avaliação como a não grave. E eu tomei a liberdade de acrescentar aqui na minha avaliação primária e na reanimação a letra F. Obviamente que a gente vai ler lá no ATLS, desculpa, e não tem letra F. Mas, se eu estou lidando com a gestante, é aquilo que eu falei desde o primeiro momento. Sim, eu tenho que focar na gestante? Sim. A medida que eu tomo na gestante é o que eu vou manter para o feto, é o que eu vou garantir para o feto? Sim. Mas eu também tenho que avaliar a vitalidade fetal. Então, muitas vezes eu vou usar o FAST para fazer a avaliação abdominal dessa gestante. Eu posso tentar ver se esse feto, se eu observo se tem BCF, né? A partir da 20ª semana de gestação, teoricamente, seria mandatório eu fazer a monitorização fetal. Por que eu falo teoricamente? Trabalho no João 23, que né, é a referência do Estado, e eu não tenho um monitor fetal para fazer essa monitorização. Eu não tenho nenhum obstetra no plantão. Eu não tenho referência de ginecologia obstetra no Hospital João 23. E lembrar que a avaliação primária e esse tratamento dessa gestante, ela começa muitas vezes no pré-hospitalar. Então, se eu estou com uma gestante, eu preciso imobilizar, eu coloquei essa foto da gestante na prancha, eu não posso, habitualmente, né? Todo mundo fala, a gestante fica deitado do lado esquerdo. Eu não posso falar com a gestante para ficar em decúbito lateral esquerdo se ela tem um risco de lesão medular,
se ela tem um risco de um traumatismo raquimedular. Então, o que eu faço? Eu faço uma imobilização padrão dessa gestante e vou deixar ela lateralizada com a prancha e com a imobilização. Eventualmente, essa imobilização ela pode ser retirada no hospital, mas muitas vezes a gente até mantém essa gestante na prancha por um tempo maior, um pouco maior, enquanto eu estou fazendo a propedêutica, exatamente para manter essa lateralização por causa da compressão da via cava, tá? Pode passar, Jaque. Avaliação secundária, aí sim, muda. Avaliação secundária para o paciente de trauma, ele realmente é uma avaliação que vai determinar que vai determinar muito de como eu vou lidar com esse paciente politraumatizado. Na gestante, especialmente, eu tenho que incluir nessa avaliação secundária, além da história médica anterior, se ele tem alergia, se tem trauma prévio, o contexto social desse paciente, eu tenho que incluir exames de imagem, mas esses exames de imagens que eu vou incluir, eles têm que ser muito bem pensados, né? Então, eu preciso, a conduta, a necessidade do exame de imagem, ele vai acontecer. E eu tenho que pesar o benefício que esse exame de imagem vai ter quando eu estou lidando com a gestante. Então, por exemplo, se eu posso, a paciente tem um risco de ter um pneumotórax, por exemplo. Se eu consigo, com ultrassom, ver deslizamento pulmonar, vejo o lung slide, e eu sei que essa paciente tem um pneumotórax, ok. Eu evito de irradiar essa paciente se eu consigo fazer um diagnóstico com ultrassom que não gera uma radiação que pode prejudicar o bebê. Agora, métodos que não geram radiação, ultrassom e ressonância. Ressonância está fora da nossa realidade, né? O ultrassom, ele tem suas limitações. Então, muitas vezes, eu tenho que pesar se para essa gestante eu vou realmente precisar fazer um método de imagem, né? Muitas vezes eu vou fazer o tamponamento, né? Coloco o avental de chumbo, mas, eventualmente, eu preciso tomografar essa gestante. Se eu pensar que uma tomografia simples, uma tomografia de abdômen e pelve gera mais ou menos 25 a 30 miligrays, né? Assim, é um volume de radiação tolerável pelo feto, né? Agora, se eu tenho que irradiar tórax, abdômen, pelve, crânio, fazer uma fase tardia, muitas vezes esse volume irradiado vai ser, às vezes, maior do que o risco E aí, sim, eu tenho que pesar, né? Essa paciente precisa desse exame de imagem? Sim. Então, é a nossa conduta inicial, tá? Continuando a minha avaliação secundária, a avaliação do períneo com o exame pélvico, né? Sim, avaliar o períneo mesmo, fazer toque vaginal é importante para mim, principalmente se eu estou suspeitando de lesão pélvica, né? Principalmente se o paciente tem risco de fratura, observar se essa paciente tem sangramento, observar se tem sinais de ruptura da membrana amniótica. Obviamente que a gente não vai fazer toque vaginal seriado, mas um toque ele faz parte, inclusive, do exame secundário do trauma. Especialmente na gestante, esse exame pélvico ele tem que ser um exame completo e bem delicado, eu acho. Assim, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado nesse exame, não cuidado no sentido de cuidado, delicadeza, mas dele ser mais fino no sentido assim de buscar mais informações num único exame, tá? A tipagem sanguínea com RH, muitas vezes a gestante, ela chega como não identificada, ela não conversa com a gente e a gente não sabe se essa gestante é RH negativo, por exemplo, né? Teoricamente, eu preciso fazer eu tenho que imunizar essa gestante para todas as gestantes RH negativo que chega com o politrauma. A minha exceção seria se eu tenho um trauma, por exemplo, de extremidade que não está próximo do útero. Então, para eu pensar qual a gestante que vai receber, eu preciso fazer essa tipagem com o RH, né? A gasometria arterial também entra na minha avaliação secundária, né? Os exames laboratoriais dessa avaliação secundária, eles são mais detalhados do que a gente faria habitualmente num paciente que não é gestante, né? A gasometria, principalmente para a gente ver não só o pH,
nível de bicarbonato e o PCO2, que eu já tinha, inclusive, mencionado antes. E no laboratório, incluir fator de coagulação, principalmente o fibrinogênio. Tá? Pode passar, já. E os atendimentos específicos, os tratamentos específicos da gestante como eu já mencionei, a imunoglobulina, evitar ao máximo os vasopressores. Então, quando eu falo na reposição volêmica dessa gestante, que eu falei lá na letra C, não é só reposição volêmica com cristalóide, é pensar em transfundir concentrado de hemácia, plasma, plaqueta, na proporção 1 para 1 para 1. O feto é extremamente prejudicado numa gestante hipovolêmica. Eu já falei isso mais de uma vez nessa aula, né? E se eu dou vasopressor para ele, os vasos uterinos, eles são extremamente sensíveis a esses vasopressores. Então, uma gestante que já estava hipovolêmica, hipotensa, ou seja, o feto já estava tendo hipóxia, eu faço vasopressor, a hipóxia fetal, o sofrimento fetal é intensificado. Então, eu vou usar vasopressor quando é estritamente necessário, quando eu já fiz toda a minha reposição volêmica que eu posso fazer para essa gestante sem repercussão. Lembrar, inclusive, de usar o transamin também nessa fase inicial, que é extremamente importante, não só para a gestante, mas para qualquer politraumatizado. Outros dados que são, eu acho que talvez mais para nós do trauma, para quem faz esse primeiro atendimento. Por exemplo, evitar acesso na veia femoral. Gente, chegar um paciente grave lá, o primeiro acesso que eu vou lá e faço é o femoral, porque eu gasto menos de 30 segundos para funcionar uma femoral. Mas se eu funciono a femoral, lembrando que a gestante já tem uma compressão da cava pelo próprio útero, lembrando dessas alterações fisiológicas, esse acesso talvez não seja o melhor acesso para eu fazer essa reposição volêmica que a gestante precisa. Então, muitas vezes, eu tenho que demorar um pouquinho mais e fazer um acesso central, seja jugular ou subclávio, para manter essa reposição volêmica e a estabilidade dessa paciente com maior segurança. Os drenos torácicos, como eu já tinha mencionado, 1 a 2 espaços intercostais acima do que a gente faz habitualmente. Se eu percebo trabalho de parto prematuro, vocês perceberam que eu consegui falar trabalho de parto prematuro quase certinho. Apesar de eu não saber conduzir um trabalho de parto prematuro, tudo bem. Conduzir essa situação na gestante, habitualmente, ele deve ser conduzido com os protocolos obstétricos padrão. Então, se eu conseguir que um obstetra venha me ajudar, ou pelo menos orientação de um obstetra, ou de alguém que possa me dar essa orientação, é essencial para eu conduzir essa paciente, se ela não puder ser transferida para um centro de controle de obstetrícia. E lembrar da profilaxia do tetra, tá? Principalmente a gente não sabe dessa gestante. Essa figura aí, na verdade, resume mais ou menos o que eu falei. Isso aqui é uma tabelinha que tem no ATLS, né? É uma tabelinha muito simplificada que vai falar esses dados. Quais são os meus dados de alarme? O que eu posso usar? Lembrar dos vasopressores, pensar na radiologia. Então, isso aqui o que eu gostaria de fazer com ela é o que a gente conseguiu fazer para pediatria. A gente fez um cartãozinho do atendimento pediátrico, com dose, tubo. Então, a minha meta é fazer mais ou menos uma tabelinha dessa para o atendimento obstétrico. Minha meta, né? Estou tentando, mas ainda não consegui. Então, eventualmente, se eu conseguir chegar próximo de alguém, eu gostaria que alguém também me ajudasse para a gente formular isso da melhor maneira possível e que isso fosse distribuído, não só para a gente que atende no centro de trauma, mas para todo mundo que trabalha em porta de hospital de maneira geral. Então, essa é uma metinha para os nossos próximos eventos. Pode passar, Jaque. Cesárea perimortem, né? É uma situação dramática, extremamente dramática. Eu já tive, assim, eu vou te falar que é o desprazer de participar de 2 cesáreas perimortem. Como eu disse para vocês, atender uma gestante já é um evento, assim, de caos social no hospital, assim, dá uma comoção social entre os funcionários, entre os médicos, todo mundo, né? E o que a gente tem que pensar na cesárea perimortem? Ela vai funcionar se ela for bem indicada.
né, uma gestante que teve uma parada cardíaca secundária a um choque hemorrágico, essa cesárea ela não vai ter um sucesso bom, né? Porque hipovolemia na mãe é igual ao sofrimento fetal. Então, se uma mãe evolui para uma parada cardiorrespiratória por causa de hipovolemia, por causa de sangramento, com certeza o sofrimento fetal desse feto já foi fatal. O sofrimento já causado a esse feto já foi fatal, né? O que é descrito na literatura é o seguinte: se eu tenho um PCR, né, com uma causa não hipovolêmica, por exemplo, eu tenho um TCE grave, eu tenho um TRM alto, que a paciente está evoluindo para a insuficiência respiratória. Então, esses casos, a cesárea, ela vai ter sua vantagem, porque o paciente teve um evento agudo e o feto não teve um sofrimento nesse primeiro momento. Agora, lembrando que essa cesárea ela só vai ser sucedida se ela acontecer entre eu tenho que determinar que essa paciente está parada, decidir a cesárea perimortem no 4º minuto de parada cardiorrespiratória, e essa cesárea está sendo acontecida, vamos dizer assim, né? Ela tem que estar efetivamente em vias de andamento no 5º minuto de PCR. E realmente, assim, é uma situação dramática, assim, uma situação que realmente, assim, é difícil da gente sair impune desse evento, sabe? Pode passar, Jaque. Gente, meu filho cachorro está aqui participando da aula. Aqui eu coloquei algumas imagens, assim, obviamente, gente, de novo, eu não quero mostrar para vocês detalhes da tomografia, mas essas são imagens que a gente vê com uma certa frequência e que eles são determinantes para a nossa condução. Então, por exemplo, essa gestante ali com trauma de bexiga, já que as setinhas são onde tem extravasamento de contágio, né? Uma gestante com trauma de bexiga, né? O trauma de bexiga é extremamente comum no trauma, mas uma gestante com trauma de bexiga não é uma situação tão comum assim, exatamente porque a bexiga fica comprimida pelo útero. Então, investigar a bexiga nos traumas de pelve, investigar nos traumas contusos de alta energia cinética, ela é importante para nós também. Pode passar, Jaque. Aqui, uma ruptura uterina, né? Uma ruptura uterina. O que a gente vê na tomografia, né? O encéfalo do bebê, a cabecinha do bebê ainda dentro da cavidade uterina e o restante do corpo do bebê numa posição fora do normal. Então, o que a gente vê nessa TC, e até na palpação, muitas vezes, quando a gente suspeita de uma ruptura uterina, o bebê em uma posição pouco habitual, então, às vezes, o bebê é atravessado, bem alto no tórax, numa gestação avançada, ou a gente palpa partes do bebê com o abdômen fechado, né? Então, essa é uma tomografia que mostrou exatamente esse posicionamento do corpinho do bebê fora da posição intrauterina. Pode passar, Jaque. Aqui, mais uma vez, uma ruptura uterina com uma idade gestacional um pouco menor, 28 semanas. Quanto menor a idade gestacional, menor a chance de a gente visualizar essa ruptura uterina no nosso exame físico. Muitas vezes a gente consegue perceber essa ruptura só através da tomografia. Então, aí, por exemplo, aí sim é um exemplo de onde a tomografia ela precisa ser realizada de uma maneira ou de outra, tá? Pode passar, Jaque. E aí, um trauma perfurante, uma perfuração uterina, a florzinha da imagem à esquerda é o sangue que está acumulado fora do útero e do lado direito o projetil que está impactado no útero. Aí, então, essa mãe sobreviveu ao trauma, foi só uma rafia uterina, mas teve que se fazer o esvaziamento uterino, então teve a perda fetal nessa paciente, tá? Era isso, gente, que eu queria falar para vocês, tá? Eu tentei montar uma aula baseada no que a gente faz na nossa prática mesmo, baseada no que a gente usa, que é mais o ATLS mesmo, porque eu acho que é uma maneira da gente direcionar e organizar o nosso pensamento para o atendimento, sabe? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi perfeito, Dani, é excepcional mesmo, viu? Falar para a Jaque fazer considerações e quem quiser se posicionar ou perguntar, né? Assim, porque, igual você falou, não é um tema que a gente faz, né, no dia a dia nosso.
Uhum. Obrigada. Oh, gente. Jaque, tá aí? Será que ela saiu? Acho que a Jaque caiu. Você acredita? Acho que ela tirou o compartilhamento de tela e caiu. Mas se alguém tiver alguma pergunta e esperar a Jaque também. Sim. Alguém que tem alguma dúvida? A professora Alamanda. Ei, Dani. Ei, professora. Bom dia de novo, bom dia para os colegas. Prazer. Tá aqui. A Jaque já voltou. Depois eu levanto minha mão novamente, tá? Obrigada. Na hora que eu fui descompartilhar, eu caí, tá, gente? Primeiramente, eu quero muito agradecer a presença da minha irmã gêmea, né? Minha irmã, assim, super querida. A gente fala que é irmã gêmea, mas a gente é amiga de longa data. A gente percorreu praticamente os mesmos caminhos, só que ela foi para a cirurgia e eu fui para a obstetrícia, mas a gente sempre tem a oportunidade, né, de trocar umas figurinhas, e eu achei que nesse momento seria bom fazer esse convite, né, porque nós temos vivenciado muitos problemas, assim, da assistência à gestante, e eu falei, está na hora de trazer uma cirurgião para falar para a gente, né? Eu, então, agradeço imensamente. Queria até cumprimentar o professor Cândido, que está aqui com a gente. Nossa, super feliz com a presença dele. Nosso chefe, meu pai científico. Estou muito feliz aqui com todos vocês. Assim como a Dani falou, nós temos visto, né, um número crescente de pacientes gestantes, vítimas de trauma, e antigamente isso não era muito visto, né? Era um fenômeno raro. E as mulheres começaram a dirigir, né? Antes elas eram levadas nas carruagens, e hoje elas começaram a dirigir. A gente tem visto essas mulheres cada vez mais atuantes. O acidente automobilístico aumentou assustadoramente. Vítimas de armas de fogo, a gente tem visto nos noticiários, e quando a gente se depara com uma gestante vítima de arma de fogo, a gente se comove, né? E isso é muito ruim, porque tem impacto numa gestação em que a paciente, mesmo que não tenha planejado a gestação, isso não importa, a gente se comove. E o que a Dani falou, a gente tem visto hoje em dia um número muito crescente de vítimas de violência doméstica, e isso é muito ruim. Na pandemia, isso aumentou exorbitantemente. E o autoextermínio. Nós, como obstetras, recebemos essas pacientes depois que ela já foi estabilizada pela cirurgia. Mas eu acredito que nós também, como ginecologistas e obstetras, não devemos ficar só na posição assim, o cirurgião vai conduzir, depois que estiver tudo estável, a gente recebe a paciente. Porque eles precisam da gente no momento de fazer uma avaliação, e eles precisam que a gente também dê uma assistência inicial para estabilizar essa paciente, caso ela não chegue nesse centro em que o cirurgião está. E às vezes eu troco essas figurinhas com a Dani, né? Olha, o paciente até chegar até mim precisou de uma estabilização, de um acesso, de uma hidratação, para diminuir a chance de hipotermia, de hipotensão e acidose, que poderia ter sido feito por nós até chegar a ela. E quando chega a cirurgiã, né? Quando chega até eles, ainda bem que tem eles. Aí essa paciente vai ser conduzida por nós. Ainda bem que tem um cirurgião. Tá? Mas o que nós, obstetras, podemos fazer foi o que a Dani falou. Se a gente pode prevenir os acidentes automobilísticos, orientando os pacientes no pré-natal sobre o uso adequado de cinto, se a gente pode dar uma assistência a essa paciente também em casa, né? E a Sara está aí, ela não sei como é que estão esses números lá, se a gente pode ter uma vigilância maior sobre se essa paciente tem chance de ser vítima de violência, né? Ou então até uma assistência psicológica para essa paciente não o autoextermínio, a gente não vai ter números tão alarmantes, né, no decorrer dos anos.
Então, o meu objetivo de chamar a Dani foi para isso, para a gente ver que a gente precisa muito dela e para a gente ter esse toque que os números estão crescendo, tá? Eu quero abrir e eu quero aceitar o convite e quero convidar o Gabriel e a Azul, porque a gente faz parte do grupo de treinamento para o curso de emergências obstétricas, aceitar o convite da Dani para fazer essa cartilha, né, de orientação, tá? Que já tem um pediatra, que eu quero aceitar. Estou convidando mais pessoas. Obrigada, quero abrir para todo mundo. Muito bom, Jaque. Professora Lamanda. Então, agora sim, agradecer. Obrigada, Mari, pela oportunidade de falar. Queria primeiro agradecer e dar os parabéns pela excelente apresentação, num tema que eu acho assim, que é tão importante para nós que somos obstetras e vocês também atuando e dando plantão em hospitais, que mesmo que não sejam hospitais especificamente de trauma, é uma situação real, concreta, que a gente vai se deparar, né? A gente vai se deparar. E uma coisa muito interessante que eu acho que vocês abordaram muito bem é exatamente isso. Quer dizer, chega uma paciente, não é assim, chama o cirurgião. A gente tem que lembrar que nós, estando em uma unidade de saúde que atende, que é maternidade, que é porta aberta, a gente precisa de estar atento a essas medidas iniciais, né? Até a chegada do cirurgião, até que se possa fazer uma chamada, então tentar estabilizar, e esses dados muito objetivos e muito, assim, do dia a dia, cotidianos mesmo, que a Dani apresentou, achei espetacular. E eu acho que também, estando residentes aqui, né, eu acho muito importante a gente ter, de fato, uma cartilha e ter essa cartilha guardada no coração, porque isso vai aparecer, isso vai causar esse estresse, essa adrenalina, esse trava-língua, Dani, é sinal, assim, que a pessoa está acostumada com adrenalina, né, tem que estar acostumada com trava-língua mesmo. E eu só queria fazer assim, duas observações, duas perguntas mesmo, para poder enriquecer ainda mais essa excelente apresentação. A primeira, com relação a medidas preventivas, que a gente pensa lá na assistência obstétrica, lá no pré-natal, você abordou bem, Dani. Algumas situações você pode, assim, já orientar. Que é, basicamente, o que a gente vê são acidentes, né? Hoje as mulheres estão dirigindo e as mulheres estão dirigindo moto também, né? Exatamente. Acidente de moto com gestante é dramático. As motos são o principal veículo mesmo de deslocamento das mulheres para trabalho, e elas vão em garupa, elas vão dirigindo. Então, essa é uma situação realmente que talvez precise da gente, como obstétrica, obstetra no pré-natal, assim, tentar orientar. A minha pergunta específica para você é o seguinte: o que a gente pode orientar para essas mulheres para, pelo menos, minimizar esses riscos, né? Lógico que cuidado no trânsito, essas coisas todas a gente vai orientar, mas, assim, você acha interessante que, pelo menos, assim, ao final da gestação, a mulher possa ir no banco de trás? Isso pode ser uma medida mais protetiva para ela? Ou, para além do uso correto do cinto de segurança, do capacete, se teria alguma medida interessante que a gente poderia, assim, colocar para as mulheres no pré-natal para tentar minimizar esse risco? Seria a primeira pergunta. E a segunda, nesse trava-língua seu de trabalho de parto prematuro, é outra realidade, né? Esses traumas contusos, violência, eu acho que isso vai culminar numa prematuridade, num parto, pelo menos em contrações. Sim. E eu não vi nesses protocolos aí, em nenhum momento, a possibilidade de você usar um útero lítico, sabe? Porque pode ser salvador, sabe? Se você usa ali um útero lítico na hora, isso pode diminuir aquelas contrações. Então, aí vem uma pergunta e talvez uma sugestão na hora de fazer esse manual, né, Jaque? Quem sabe você achar um espaço para poder você, assim, usar um útero lítico que pode ser salvador nesses momentos.
A iniciativa do manual aí é excelente, é fundamental, oportuna mesmo nesse contexto que nós estamos vivendo. Agradecer imensamente a excelente aula. Muito obrigada. Então, vou responder por partes. Quando a gente fala de orientação, a gente tem que dar orientações, eu acho, na verdade, todas as vezes que a gente dá orientação, a minha postura é sempre dar orientações muito objetivas. Então, a paciente que anda de carro, não vejo, na minha experiência, e assim, os dados que eu colhi de literatura, não vejo vantagem nessa paciente andar no banco de trás. Agora, usar o cinto adequadamente, igual eu coloquei na aula, e, eventualmente, uma gestante maior, né, assim, às vezes que já tinha um peso maior pré-gestação, ou que é uma gestação multigestação, sei lá quantos bebezinhos que tem naquela barriga ali, tem para vender como que chama? Uns ajustes para gestante. É como se fosse um aumento do cinto, assim. Isso tem para vender, tem no Mercado Livre, e eu tive até o trabalho de olhar quanto que custava, custa mais ou menos assim, R$45, R$50, assim. Não sei a qualidade, nem nada. Eu olhei agora para ver dessa aula. E é como se fosse um extensor do cinto de segurança. E ele pega entre as pernas da gestante. Sabe, você posiciona no banco e segura entre as pernas. Não sei, assim, eu não vi nenhum trabalho que falasse a respeito disso, mas existe para vender, eu não sei efetivamente a qualidade deles. Então, em relação às orientações da gestante, se você vai cuidar do banco, o posicionamento do cinto, o seu volante, ele não pode ser tão, não pode ser tão alto, ele tem que ser, se você consegue ajustar o volante, ele tem que ficar mais ou menos na altura do seio, a última coisa que eu vi, em relação à posição do banco, né? Geralmente, a gente, principalmente, né, assim, quando você começa a ficar um pouco insegura para dirigir, a gente puxa o banco para frente. E a gestante não, ela realmente tem que se afastar um pouco mais e deixar um espaço maior ali, até para o acionamento do airbag, né? Assim, os trabalhos mostram que o acionamento do airbag não interfere na evolução da gestação. Né? Então, um airbag que acionou não prejudica a gestante, mas se eu não tivesse espaço para o acionamento do airbag, sim, aí complica. Então, em relação ao carro, acho que as principais orientações são essas. Moto é um negócio complicadíssimo, né? Porque se você pensar que a gestante ocasionalmente é piloto da moto, mas a maioria das vezes elas andam na garupa. A gravidade dos acidentes dos garupeiros em relação aos pilotos é infinitamente maior. Então, assim, se eu tenho morte na cena, se eu tenho 2 pessoas andando de moto e eu tenho uma morte na cena, pode ter certeza que é a garupa que vai falecer durante o acidente. Então, eu, pessoalmente, acho que a partir lá do 2º trimestre é impeditivo a gestante andar de moto. Falar isso é uma coisa, fazer é muito diferente. Então, eu acho que cabe a nós proteção mesmo. Fala assim, olha, capacete, se você puder usar aquelas jaquetas de proteção com cotovelo, né? Tem umas jaquetas que tem uma proteção, inclusive, como se fosse um suporte, um respaldo anterior aqui. Só que é caro. Uma jaqueta dessa custa, sei lá, R$700. Então, não é todo mundo que a gente consegue atingir, não é o público que, por exemplo, o público que eu consigo atingir na maioria das vezes. Mas acho que orientação não custa nada. E uma outra coisa que eu gosto de orientar, não só para gestante, é o seguinte: pedestre tem que tomar cuidado. Independente se você está andando na rua e tem um sinal de trânsito, você tem que respeitar as leis de trânsito. E lembrar que a pessoa que tem uma certa limitação de mobilidade, vamos combinar, uma gestante barrigudona, ela tem uma limitação, ela tem o centro de gravidade alterado, então o desequilíbrio, né? Então, perceber que, olha, o sinal está quase fechando, ok, eu vou esperar o próximo sinal. Então, respeitar as leis de trânsito, não é ser hipócrita e falar assim, eu só atravesso na face. Não, você está numa situação diferente e você está carregando mais uma
mais uma pessoa. Então, é seu dever, como mãe, respeitar as leis de trânsito. Então, acho que de orientação tem que ser bem pontual mesmo, sabe? Porque se você começa a falar demais, a minha experiência não é boa. Você começa aquela falação, aí ninguém escuta nada do que você fala. E em relação ao uterolítico, eu nem coloquei, por exemplo, no ATLS tem, nos artigos fala. Eu não quis abordar isso, até porque a minha ideia, até como que eu coloquei na aula, é que essa condução de um evento prematuro, eu não vou falar meu trava-língua, porque eu não consigo, é que eu conte com a ajuda de um obstetra ou um ginecologista, né? Sempre a gente tem, né? Por exemplo, a Jaque, eu sempre liguei, Jaque, pelo amor de Deus, a mulher está aqui, eu não sei o que eu faço com ela, o que eu dou de remédio para ela. Eu não fiz isso uma vez, eu fiz isso zilhões de vezes, né? Então, mesmo que eu não tenha uma referência, uma amiga que eu posso ligar, eu sempre tenho uma referência no hospital que eu trabalho, para me ajudar a conduzir. Porque muitas vezes, por exemplo, lá no João, eu não sei se tem na farmácia algum uterolítico, né? Embora quando eu faço a minha avaliação secundária e eu penso numa monitorização fetal, já é sobre isso, né? Se eu consigo perceber que ela está tendo contração, se eu consigo perceber que às vezes está lá uma tetania, uma irritabilidade uterina... Uma hipertonia uterina, né, Dani? Isso. No caso de uma hipertonia, isso. Às vezes é salvador, sabe? Exatamente. Então, esse é o momento que, olha, eu preciso de fazer mais alguma coisa com essa gestante, né? O que eu vou fazer para ela é mais benéfico do que eu encaminhar essa gestante para um centro que vai ser tratado, né? Então, cabe a mim também decidir esse momento. Olha, eu tenho uma fratura periférica, eu tenho uma fratura de membro inferior, mas ela está com uma hipertonia uterina, ok. A fratura de membro inferior, se não for uma fratura exposta, vai esperar e ela vai tratar isso. Nem que ela vá e volta para o meu hospital. Então, meu pensamento é esse, porque eu realmente acho extremamente complicado a gente também assumir essa situação, né? A maioria das pessoas não tem formação para isso. Eu me sentiria extremamente insegura de ter que fazer isso. Tem que ter o WhatsApp de um obstetra, todo cirurgião. Menina, tenho mais de um. Excelente explicação. Obrigada, Dani. Obrigada. O Admário, Dani, tem uma pergunta aqui. Primeiro, ele te agradece, né, pelo apoio na assistência cirúrgica das pacientes lá no Hospital das Clínicas. Ô, Admário, nós vamos dar alta para ela hoje, inclusive, tá, dona Carmen? E depois ele tem uma dúvida, que se nos traumas contusos leves e moderados, sem necessidade de abordagem cirúrgica, se existe algum período mínimo de observação da gestante para alta com segurança. Sim. A gente segue para a gestante, a gente segue os protocolos de trauma para observação da gestante. Então, na gestante com trauma contuso, por exemplo, que seja um acidente de moto, mas que não tem nenhum sinal de alarme, o período mínimo que a gente deixa em observação, até porque a maioria de exame de imagem eu vou restringir, né? Então, por exemplo, eu evito de fazer raio-x, principalmente na fase inicial da gestação, eu aumento um pouquinho. O tempo habitual de uma observação de um trauma contuso para uma não gestante, a gente deixa no hospital entre 6 e 8 horas. E aí, para a gestante, a gente começa a pensar em alta a partir da 8ª hora pós-trauma. Né? Claro que se for um trauma extremamente leve, a paciente tomou um tombo e teve uma fratura de membro inferior, ok. Mas, às vezes, um trauma com uma energia cinética um pouquinho maior, a gente aumenta esse tempo de observação, sim, até para não precisar de fazer exame de imagem. Muitas vezes eu espero para não tomografar essa paciente. Faço uma observação neurológica mais cuidadosa e não faço uma TC de crânio, por exemplo. Gabriel levantou a mão também. Bom dia, Daniela. Obrigado pela sua aula. Pareceu coisa simples, né? O que, na verdade, não é. Né? A hora que fala de trauma e gestante, realmente é uma coisa que carece ainda de muito estudo, né? Porque o N é pequeno, a experiência também não é igual você disse, assim, não é o comum. Não. E fora que causa aquela agitação no serviço quando tem, né? Tanto para nós, que temos dificuldade de lidar com essa questão do trauma,
né? Igual você sinalizou também, até para o grupo que não tem, vamos dizer assim, hábito de trabalhar com gestantes, né? Dani, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, assim, muitos traumas, eles têm relação direta com, né, com quadros hemorrágicos, esse tipo de coisa, uma parcela expressiva. Vocês têm o hábito de utilizar, por exemplo, o índice de choque para poder avaliar isso, essa questão? Eu sei que nós temos introduzido muito na hemorragia, né? Pós-parto, mas eu acho que ela pode ser transportada para o trauma nos quadros de sangramento mesmo. Sim. A gente usa o ISS, né? Geralmente, inclusive, por exemplo, na gestante um ISS maior do que 9 já é um sinal de alarme, né? Junto com os outros índices de trauma. Então, taquicardia acima de 110, pressão sistólica abaixo de 90, são índices que a gente usa com frequência mesmo. Inclusive, naquela telinha que eu coloquei que eu só passei para vocês falando do manual, tem alguns dos itens que a gente usa a respeito do índice de sangramento mesmo. Porque a gente tem que considerar o choque é um choque, né? Assim, o que acontece na gestante, assim, o índice de choque a gente sempre considera e talvez a gente considere até seja um pouco superestimado na gestante. A gente tende a ser mais cuidadoso nessa gestante. Então, isso é habitual da gente usar assim. Perfeito. E na questão do protocolo, eu vi você falando do protocolo transfusional dos pacientes que precisam de transfusão, a gente também tem tido, assim, né, os estudos têm mostrado cada vez mais de que as gestantes, quando elas sangram, seja qualquer que seja o sítio, elas tendem a fazer uma hipofibrinogênemia precoce. Vocês inserem, por exemplo, o crio precipitado dentro da transfusão maciça de vocês nas pacientes gestantes, seu fibrinogênio vai acabar demorando um pouquinho para sair, ou vocês têm um acesso muito fácil. O que acontece é o seguinte, assim, a gente usou, na verdade são metas, né? Assim, a gente, quando vira alguma coisa de gestão, você começa a ter esses sonhos, né? Assim, então, a gente conseguiu um tempo de teste de levar o tromboelastograma para o aquilo, gente. Trabalhar com o tromboelastograma é assim, um paraíso, né? Você vai lá e fala assim, nossa, é agora que eu estou trabalhando bem. Então, assim, a gente fez uma parceria, usou um tempo de teste, e a nossa meta agora, inclusive, a gente recebeu uma verbazinha da Vale, é incluir o tromboelastograma no nosso protocolo de trauma, né? Mas enquanto não funciona, muitas vezes, se a gente começa a ver sinais de discrasia, né, que acontecem bem precocemente, relativamente, num paciente muito grave, esses sinais acontecem bem precocemente, a gente já entra com crio precipitado, mesmo sem saber os valores de fibrinogênio. Não, perfeito. Né, Dani, muito obrigado, viu? Acho que sua aula é muito clara em mostrar, assim, né, a necessidade da interação entre as especialidades para a gente ter um resultado melhor, né? No que a gente puder ajudar no sentido dessa cartilha aí, né? Eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Não tem muitos documentos que falam realmente de um fluxo assistencial, né? A hora de tirar na literatura não tem nenhum bundle, vamos dizer assim, né? Nenhum caminho. Então, acho que isso daí seria uma coisa bem bacana de ser feita, tá? Parabéns pela iniciativa, parabéns pela aula, tá? E obrigado, viu? Obrigada. Excelente. Jaque, quer falar mais alguma coisa? Alguém mais quer posicionar? A própria Daniela. Olha, eu só queria falar o seguinte, se eu pegar o WhatsApp de mais pessoas, pode ser que a Jaque seja beneficiada, né? Porque eu ligo de noite, é de dia, é de manhã. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tenho certeza que a parceria é recíproca aí, né? Então, se eu conseguir ter telefone de mais pessoas ali, gente, pode ter certeza que eu vou usar. Agradecer vocês duas, então, né, assim, por ter preparado essa aula, Daniela e a Jaque, porque a Jaque que escolheu o tema, eu acho que foi realmente, assim, muito importante a gente discutir, tá? Agradecer demais a participação de todo mundo. Gente, eu que agradeço, eu realmente fico muito feliz de poder ter essa oportunidade, assim, principalmente na escola, e a gente que às vezes trabalha com trauma num lugar e como cirurgião no outro, cirurgião geral, às vezes as pessoas se esquecem que a gente é a mesma pessoa, né? Então, assim, eu realmente fico muito feliz pela oportunidade.
Obrigada, viu? Obrigada, Dani. Estou muito Obrigada feliz a por vocês. tê-la aqui conosco, tá bom? Então tá. Obrigada a todos. Obrigada, Mari. Obrigada. Parabéns. Levantou a mão de novo Ah, meu ou Deus, foi pode sem ser. querer? Não, não, queria só fazer um comunicado para vocês, né? Deixa eu colocar aqui meu. Eu não estou de cabeça para baixo, não, né, gente? Tá, Então, é só não. comunicar para vocês que as inscrições para a diretoria da faculdade foram abertas no dia. Foram 2 dias, né? Quarta e quinta, para se inscrever. Eu me inscrevi, né? E vamos aí participar de um processo de consulta eleitoral. Eu vou me candidatar agora para diretora da Faculdade de Medicina, né? E como vice, a professora Cristina Alvim, do Departamento de Pediatria. Então, nós duas, vamos aí participar desse pleito, e eu estou aqui pedindo a bênção de todos vocês para poder enfrentar esse desafio de ir para a diretoria da Faculdade de Medicina para os próximos 4 anos. Então, vocês, meus coleguinhas aí, espero contar com todos vocês. Eu vou oportunamente, vamos conversar formalmente, né? Ainda não está no momento de fazer nenhum tipo de campanha, mas é só um comunicado. Eu tenho que me afastar de algumas atividades, mas já procurei saber. Viu, Gabs? A atividade assistencial eu posso continuar, sabe? Então, eu tenho que me afastar de atividades administrativas e letivas. Então, atividade assistencial, eu acho que eu não preciso de me afastar, né? Então, posso cuidar das pacientes direitinho. Mas agradecer e contar com vocês. Com certeza, Claro. professora Amara. Com certeza, estaremos juntas. Total apoio. Apoiada. Obrigada, parabéns, Daniela, parabéns, Jaque, obrigada, Mari. Parabéns, Tchau, obrigada a Dani. vocês. Obrigada. Até mais, gente. Foi ótimo. Tchau, Jaque. Tchau, gente. Tchau.